Fala, psico! Que delícia ter você por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Fra Valdrigues, psicóloga e criadora do movimento Viver de Psico. E aqui eu te ensino as melhores técnicas e estratégias para você ganhar muito dinheiro com a psicologia e ter liberdade de tempo. Então aqui comigo você vai aprender tudo o que você precisa para viver e muito bem da psicologia. E o nosso tema de hoje é: só captar pacientes não é o suficiente para lotar a tua agenda. Sim! Tem muito psicólogo que acredita verdadeiramente que captar muitos pacientes é sinal de agenda lotada. Pode até ser que você pense assim, e eu tô aqui para te contar que não. Até o final desse vídeo você vai entender que só captar não é sinal de agenda lotada. O fato é que é muito mais do que captar. Você precisa manter esses pacientes. Mais importante do que ter pacientes é manter eles com você. Captar é fácil. Captar, você pode captar aí 10, 20 pessoas para fazerem uma sessão com você. A minha pergunta é: quantas dessas 10 ou 20 permanecerão com você? E eu vejo que isso é um ponto que é extremamente deixado de lado. Eu quero captar, eu divulgo, eu quero paciente, mas aí eu esqueço da parte principal, que é justamente o paciente, que é a minha conexão com ele. É mais do que captar, é conectar, é fazer sentido, é trazer de verdade para esse paciente aquilo que ele necessita, aquilo que ele veio buscar. Então, um ponto fundamental, e que é exatamente o que o nosso tema aborda, é que só captar não vai te fazer lotar agenda, porque você precisa de resultados. Você pode captar muitos pacientes, mas são os teus resultados que vão fazer com que a tua agenda se mantenha cheia. Eu tenho certeza absoluta daqui que você não quer paciente para uma única vez. Você quer fazer sentido na história dele. E para que isso aconteça é fundamental que você tenha a clareza do que precisa rolar no pós-captação. Então ele já é teu paciente, ele vai vir para ser atendido por você. E agora? E essas informações eu trago pautadas nas inseguranças dos psicos que eu atendo, ou dos psicos em formação que eu atendo, e que trazem exatamente essas angústias. Fran, e agora? Né? A pessoa quer ser atendida por mim, mas eu tô aqui no desespero. Então tem algumas ações, e eu vou passar aqui por elas com você, para que você comece a alinhar e entender como é que tá a tua sessão. Os pacientes que estão vindo para você, eles estão ficando, eles não estão ficando. É importante também que eu te diga que não 100% dos pacientes vão querer ficar com você, porque muito também está conectado com a identificação. O quanto que a pessoa realmente achou que aquele tipo de abordagem faz sentido para ela, para a vida dela ou para o momento atual de vida. Então, não se chicoteia se um ou outro paciente acabar não ficando com você, mas se preocupe se das muitas sessões que você está começando, muitos pacientes não estão retornando para esse trabalho com você. Muito provável que existam vários pontos de melhoria aí. E os pontos que eu vou trazer aqui para você agora, eles vêm pautados na minha experiência, tanto atendendo os psicos em formação e os pacientes. Então, o que eu entendo sempre, né? Eu costumo trabalhar assim: e se eu estivesse chegando nessa sessão e estivesse aqui com vários problemas, me sentindo angustiada, ansiosa, nervosa, como que eu gostaria de ser recebida nessa sessão? E claro que eu falo dessa forma bem geral, porque cada um de nós vai perceber isso de uma forma. Então, eu procuro trazer para o meu paciente, já logo nesse primeiro contato, aquilo que, na minha visão, me faria muito bem, que eu acredito que pode contribuir com ele. É fato que pode ser que alguém não se agrade? Claro que sim. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes e tá tudo bem. Mas quando eu trago dentro das sessões a minha verdade, eu amplio e muito as minhas chances de que aqueles pacientes que se conectam de verdade com o meu trabalho queiram ficar. Então, tudo que acontece dentro das sessões onde eu trabalho vem pautadas totalmente na minha verdade, ou seja, se eu sou brincalhona, então eu brinco, se eu gosto de dar risada, eu rio junto, se eu gosto de abraçar, eu abraço mesmo. Desculpe, e os meus pacientes sabem que eu abraço mesmo, é o meu cartão de visitas praticamente, sempre sorrindo e sempre abraçando todos eles, mas isso faz sentido pra mim. Independente do que faça sentido pra você, é importante que você traga esse tipo de conexão, ou o tipo de conexão que fizer sentido pra você, dentro da tua abordagem, dentro daquilo que você vai oferecer pro teu paciente. Aí, pontos fundamentais: ajude o teu paciente a se sentir seguro. Porque não tem pessoa que chegue para uma primeira sessão cheia de problemas que está se sentindo bem ou segura. E é tua função dar para ele essa segurança, fazer um acolhimento de forma bacana, de forma coerente, de forma positiva. Depois disso, o que é importante? Desapegue de você. Por que eu trago esse passo? Porque muitos psicos, especialmente em início de carreira, eles ficam apegados no como é que eu vou me portar, o que eu vou falar, e se eu não souber, então você tá ali nesse momento conectada em você.
Mas a estrela da sessão não é você, a estrela da sessão é sempre o teu paciente. E quanto mais você desapega de você, meu Deus, será que eu fiz tudo certinho? Será que eu segurei a caneta certo? Será que... Quanto mais você traz a naturalidade dentro dos teus atendimentos, mais você faz o teu paciente ser a estrela daquela sessão. Então desapega de você, não é sobre você, é sobre o teu paciente. É você trazer o melhor que você puder para que ele atinja os resultados que ele tem dentro do processo terapêutico com você. Depois disso, fundamental, e você já sabe disso, ouvir na essência. Só que muitos falam e nem todos fazem. O que é ouvir na essência? É ouvir sem julgamento, é ouvir sem já estar se perguntando 1559 coisas, é você se permitir conectar com esse paciente. É isso que faz toda a diferença dentro do processo. Eu tenho alguns psicos em formação que eles dizem, Fran, mas e se eu não souber o que perguntar? Daí o paciente está falando, eu já estou pensando, meu Deus, o que eu pergunto? E aí o que eu digo é, se conecta com ele. Quando você se conecta com ele, as perguntas vão surgir automaticamente. Sabe por quê? Porque você imergiu naquela história. E as curiosidades vão surgir de forma muito mais simples. Agora, quando o teu paciente está ali falando e você já deu uma divagada, já viajou na maionese, é muito provável que a conexão entre vocês já se perca um pouquinho ali. Quanto mais você está presente, mais você passa para o teu paciente aquilo que ele precisa sentir numa primeira sessão, num contato inicial com você, que é segurança. Depois que você já está ouvindo na essência, dê clareza para o teu paciente. Gente, de todas as pessoas que já chegaram para mim, que foram atendidas por outros profissionais, o que eu mais notei que era um ponto de melhoria foi a questão da clareza. As pessoas chegavam para mim às vezes e diziam assim, Fran, em uma sessão você fez o que eu não consegui em 6 sessões. Fran, a gente mudou, sei lá, em um mês de terapia o que eu não mudei em 1 ano e meio de terapia. Eu ficava um pouco intrigada com isso, tentando entender, porque não é possível, né, que em todo esse tempo você não consiga ver resultados, né? E aí o que eu comecei a entender? Que nas minhas sessões os pacientes têm clareza. Eles sabem exatamente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e aonde que a gente quer chegar. Caso contrário, você não sabe. Né? Tem vários pacientes que chegam e dizem pra mim, mas eu não sei o que eu estava fazendo, porque eu sempre pergunto, e aí, você já fez terapia? Poxa, que bacana, que legal, muitos resultados. E às vezes a pessoa me diz, não, Fran, na verdade eu nem sei muito o que a gente estava fazendo. E aí, claro que na hora de dar aquela disfarçada e segue, tá tudo bem. Mas é fundamental que ele saiba como que ele vai se direcionar para algo que ele não sabe nem o que é. E falta muito ainda, dentro dos processos terapêuticos, essa questão da clareza e da objetividade. Claro que você vai trabalhar isso dentro do que compete à tua abordagem, mas é fundamental que a gente entenda, daí enquanto psicólogo, esquecendo a abordagem, que o nosso cérebro precisa de direcionamento, que ele precisa ter essa clareza para se impulsionar mais ou menos. Então quando você consegue dar para o teu psicólogo, como é que você vai chegar num lugar que você não sabe onde é? Agora, se eu te digo, você tem que sair daqui para chegar ali, você consegue traçar uma rota. Gente, nem GPS traça a rota se você não colocar para ele qual é o destino. E o teu paciente precisa saber qual é o destino e você precisa se certificar que o destino que você imagina que o teu paciente quer atingir é verdadeiramente o destino que ele deseja. Para isso, lembra de recapitular. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, você está querendo me dizer isso, isso, isso e isso? E claro que tudo isso que eu falo, você vai adequar, vai adaptar para o tipo de abordagem que você tem. Eu trabalho aqui na TCC, na Cognitivo Comportamental, então todas essas falas eu trago para minha realidade. O meu convite é que você leve para a tua realidade. Afinal de contas, independente da nossa abordagem, nós estamos falando sim de percepções em relação ao nosso estado mental e estamos falando de pessoas, de seres humanos. E todos nós gostamos sim de ter a clareza, de ter o acolhimento, de nos sentirmos seguros. Então são pontos fundamentais. Uma outra coisa fundamental, que o teu paciente entenda que existe uma estrutura dentro da sessão e, de novo, reforço, de acordo com a tua abordagem. Tem que ter começo, meio e fim. Sabe por quê? Para ele poder entender e mensurar quanto de velocidade ele coloca em cada coisa. Caso contrário, aquilo vai se arrastar por um longo período. E se vai por um longo período tendo resultados, está ótimo. O problema é quando vai por um longo período e não se tem resultados satisfatórios ou se tem resultados muito aquém dos resultados que a gente poderia ter, e isso é extremamente frustrante. E por que eu trago essas informações? Eu trago essas informações porque o meu objetivo é trazer um movimento Viver de Psico. É pra gente acabar com essa historinha de que terapia não funciona, que não dá resultado, que dá resultado. Porque todos os pacientes que eu atendo saem com resultados. Então isso é uma mentira. E nós precisamos desenvolver isso não falando, mas agindo, trazendo isso para dentro dos nossos consultórios, para que as pessoas que saem de lá saiam realmente conquistando aquilo que vieram buscar e com isso
as nossas chances de ter aí um novo olhar a respeito da psicologia aumentam, amplificam e muito. Fora isso, de ter a clareza, uma outra coisa fundamental: entregue valor para o teu paciente. Tem muita gente que segura, poderia falar isso hoje, mas eu não vou falar. E aqui eu compartilho com vocês a minha realidade, né? O que deu certo pra mim. E quanto mais eu entrego pro meu paciente, mais pacientes eu tenho e mais resultados eu tenho. Eu não economizo e eles sabem disso. Cada paciente que vem pra mim sai com as suas tarefinhas, né? E se eu puder deixar ele sair com 5, 10 tarefas, coisas que eu sei que ele realmente pode executar e já vão fazer a diferença na vida dele, por que fracionar isso? Eu entrego sim, entrego muito, e quanto mais valor eu entrego para o meu paciente, mais resultados eu tenho, mais rápidos os resultados dentro do processo terapêutico acontecem e, consequentemente, como eu já falei, mais a minha agenda fica cheia a ponto de não ter espaço para receber mais ninguém. Por quê? Porque os resultados começam a acontecer e o que vende é resultado. Você pode ter o melhor marketing, a melhor divulgação. Se você não entrega valor para as pessoas, isso não vai durar. Quanto mais valor você entrega, mais você cria bem uma base estruturada, forte e sólida, e mais isso tudo perdura aí ao longo da tua história inteira e de toda a tua trajetória. Enquanto você escolhe estar aí dentro da psicologia, eu te convido a escolher estar por muito tempo, porque realmente faz muito sentido e faz sim a diferença na vida de muita gente. O que a gente precisa é desenvolver essas clarezas. Uma outra coisa importante: tenha novidade, a tua sessão precisa ser atrativa. Gente, que troço chato quando a gente assiste em filme aquela bobagem do psico sentado no fale-me mais sobre isso. Onde é que está o nosso movimento? O movimento Viver de Psico é a nossa ação, a nossa interação dentro dos nossos processos terapêuticos. Então precisa sim ter novidade. Por que os meus pacientes vêm tanto? Porque cada vez que eles vêm, eles não escutam a mesma coisa. Sempre tem uma coisa nova, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Porque esse é o meu trabalho. Você precisa estar se atualizando para trazer essas novidades para o teu paciente. Imagina que comigo, que se você tivesse, sei lá, uma loja de roupas. É ou não é verdade que de período em período você precisa sair para trazer coisas novas, para renovar o teu estoque, caso contrário, os teus clientes não aparecem mais. Dentro do consultório é igual, é a mesma coisa. Você precisa se atualizar diariamente para que o teu paciente chegue e tenha sim novidades, algo diferente que você pode trazer ali na tua forma de abordar ele e que maximize os resultados dele. Então, tenha sim novidades, faça com que a tua sessão seja mais atrativa para que esse paciente queira vir sim, queira vivenciar todo esse processo terapêutico com você. E sabe o que acontece? Quando você de verdade se dedica a isso, o teu paciente tem muitos resultados, ele quer indicar você para outras pessoas. Eu tenho pacientes que eles saem assim, eu digo, calma gente, respira, porque eles saem dizendo, não, Fran, mas o fulano precisa, eu vou falar para todo mundo vir aqui, e fica, respira, né? E eu costumo brincar com eles que eu digo, olha, cada um tem o seu momento para terapia, tá tudo bem, fico grata pelas indicações, mas cada paciente meu que sai me manda mais 2, 3 pacientes. Por quê? Porque se ele fica impressionado e satisfeito com os resultados que ele tem, ele vai sim querer mandar as pessoas que ele ama para serem atendidas também, pessoas que ele ama, que ele conhece. Imagina que o teu paciente sai extremamente satisfeito do teu processo terapêutico, e aí alguém fala por qualquer razão que está precisando de um psicólogo, você acha que ele vai lembrar de quem nessa hora? Especialmente se você se mantém gerando valor, por exemplo, através das suas redes sociais, dos teus meios aí de comunicação e de outros trabalhos que você também pode exercer. Então, esses espaços, essas clarezas são fundamentais, independente da nossa abordagem. É para que nós façamos todos juntos a psicologia ir para um outro nível, para um outro patamar. E nós sabemos que cada um de nós precisa sim desse trabalho. E se nós não estamos entregando o nosso melhor, nós estamos privando as pessoas disso. E aí não é uma atitude coerente. A nossa função é trazer para as pessoas a oportunidade de se sentirem melhores, de serem melhores, de conquistarem aquilo que elas desejam. E quando a gente guarda isso na gaveta, porque a gente não se atualizou, porque a gente não tornou as nossas sessões mais atrativas, porque nós não demos a clareza que o nosso paciente precisava, a falha não é de quem não vem, a falha é nossa. Somos nós que não estamos entregando aí o nosso 200% dentro da profissão. E pra gente fechar esse vídeo aqui, é chegada a hora da verdade. Qual é a pergunta que eu quero te fazer aqui nesse nosso A Hora da Verdade? Eu quero te perguntar como você se sentiria se você estivesse dentro de um processo terapêutico que está sendo conduzido por você. Será que você realmente se sentiria satisfeito ou satisfeita num processo terapêutico conduzido por você?
Essa é uma pergunta fundamental. Sabe por quê? Porque se a tua resposta é sim, é sinal de que você está realmente se dedicando para o trabalho que você está fazendo. Isso faz muito sentido para você e o que você precisa fazer daqui para frente é só manter e aperfeiçoar. Agora, se a tua resposta é não, é porque existem sim uma série de desajustes dentro do teu processo terapêutico que você precisa, em caráter emergencial, trabalhar para melhorar essas coisas que estão em desajuste. Se você não tem uma vontade enorme de ser atendido por você, tem alguma coisa errada. Eu tenho todos os dias uma vontade enorme de ser atendida por mim. E aqui eu falo da minha identificação, da minha abordagem, daquilo que faz sentido pra mim. Eu sou muito rápida e gosto muito de ação, muito dinâmica, então a minha abordagem faz muito sentido pra mim. Pensa dentro da tua abordagem, o que faz sentido pra você, o quanto de coisas boas isso tudo poderia trazer pra você se você estivesse do outro lado. Você é o paciente, não mais o terapeuta ou a terapeuta do lado de cá. Como tudo isso representaria pra você? Quanto de benefícios te traria? E aí eu tenho um convite além dessa pergunta para te fazer. Eu te convido, ou melhor, não é nem um convite, é um desafio. Eu te desafio a você exercitar algumas, pelo menos algumas dessas coisas que eu te falei aqui nesse vídeo. Exercita isso, se desafia a implementar, pelo menos nos teus próximos 5, 10 pacientes. Implementa isso por um mês inteiro e perceba quantos resultados isso gera dentro dos teus processos e o quanto os teus pacientes saem muito mais satisfeitos. Experimenta também compreender quantos pacientes retornam quando você tem uma abordagem mais alinhada. Quando eu falo que abordagem, não as abordagens terapêuticas, tá? A tua forma de acolhimento. Então perceba quanto a tua forma de acolhimento também tem um poder gigante sobre os teus processos terapêuticos todos. Meu convite, então, se desafia aí a implementar algumas das clarezas que você desenvolveu a partir desse vídeo. Experimenta isso com 5, 10 pacientes, quantos pacientes você tiver ou quantos estiverem iniciando com você e perceba a quantidade de resultados que se modificam ao longo dos teus processos. Combinado? Vamos testar? E aí você me conta depois o que está fazendo sentido para você. E para me contar agora, eu quero que você me diga aqui embaixo desse vídeo se está fazendo sentido para você, se esses conteúdos que eu estou te trazendo estão te ajudando, estão contribuindo aí na tua evolução, no teu processo, rumo ao viver de psico. Então me conta aqui embaixo que é muito importante pra mim e ao contar já marca um amigo psicólogo que também pode se beneficiar desses vídeos. Fora isso, compartilha esse vídeo. Quanto mais você compartilha os vídeos e interage neles, mais os algoritmos dessas ferramentas todas de divulgação entendem que é um vídeo de valor e esse vídeo acaba indo mais longe. E, claro, se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante ter você por aqui, clica no sininho. Cada vídeo novo que sai, você já fica sabendo de antemão e já sai aí implementando em todos os teus processos também. Bora lá? Vamos viver de psico?